Vivendo o propósito de Deus até o fim, até o último dia da vida. Sobre isso que nós vamos falar hoje. Shalom, bom dia, seja bem-vindo a mais uma live em que vamos compartilhar o assunto da semana, a meditação da porção da palavra a ser lida nessa semana. E hoje, ontem nós terminamos Gênesis, hoje vamos ao texto relacionado, desde a antiguidade, como eu expliquei, toda a parte do Pentateuco, da Torá, foi dividida em porções semanais desde a antiguidade, 600 anos antes de Jesus, e pouco antes do período de Jesus, foi separado também os textos do restante dos escritos da Bíblia, também nessas porções semanais e feita a relação. E hoje nós vamos ler a porção dessa semana, em 1 Reis, capítulo 2. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe? Pai, no nome de Jesus, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente na meditação da Tua palavra nessa manhã. Que, ó Deus, nós possamos começar o dia compreendendo a Tua palavra, sendo edificados, abençoados e conduzidos por Ti, Senhor, a novos níveis de entendimento da Tua palavra, a novos níveis de entendimento do Teu propósito e do Teu querer. Afasta todo o mal das nossas vidas e nos guia, Senhor, sempre em santidade, na Sua presença, no nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo de número 2. Versículo 1 em diante. Quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão. Vamos ver aí quais são essas instruções que Davi deu a Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Nós vimos que Jacó disse, estou para me reunir aos meus antepassados. Como eu disse, um eufemismo para... Estou nos últimos dias da minha vida, vou morrer, um eufemismo para isso. Agora, nós vemos Davi usando outro eufemismo para falar com Salomão e ele diz, estou para seguir o caminho de toda a terra. Em outras palavras, estou para seguir o caminho final de todas as pessoas. Por isso, seja forte e seja homem. Aqui ele começa a falar coisas ao seu filho Salomão, a dar orientações a seu filho Salomão que são impactantes, que são orientações, você vai dizer assim, meu Deus, que homem é esse? É homem de Deus, deu tudo, falou tudo isso, saiu tudo isso da boca de Davi, saiu. Mas começa, primeira coisa, seja forte. Davi está entregando o reino de Israel a Salomão, e está dizendo assim, seja forte. Ser forte é a primeira coisa. Hoje em dia, queridos, os homens estão tendo, tá tendo dificuldade da gente entender que a gente precisa ensinar os homens a serem fortes. Ensinar os homens que a vida não é um parque de diversões e que lá fora não tem a mamãe dele esperando ele. Às vezes vem algumas pessoas me procurar para pedir aconselhamento e elas vêm contando umas historinhas que visivelmente estão falando comigo esperando que eu tenha dó delas. E às vezes, na maioria das vezes, eu olho para a pessoa e digo assim, tá, eu não sou a tua mãe. Quem tem dó de você é a tua mãe. Eu aqui não é a mamãe. Sou eu aqui, fala comigo direitinho. Porque às vezes as pessoas têm esse comportamento como que o mundo tivesse que ter dó delas e como que justificando seus erros, justificando suas falhas, justificando as coisas erradas, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Assim, não, errou, reconhece, conserta e vai em diante. Não vem com o choramingo, não vem com o choramingo, não vem com... Não, seja forte, seja forte. Então, de fato, hoje nós precisamos de uma geração de homens fortes. E aqui, talvez tenham, com certeza, tem mães me assistindo. Eu vou dizer para vocês hoje, eu falei uma coisa no Dia das Mães, algumas mães ficaram chateadas comigo. Que eu falei que a falta de homens fortes hoje, a culpa é das mães. Eu vou ter que pegar meu café lá, porque o meu café está muito longe. E aí eu quero servir mais aqui. Aí eu falei que a falta de homens fortes é culpa das mães. As mães,
no excesso de proteção, de cuidadinho com os filhos delas. Eu disse assim, se as mulheres odeiam umas às outras mesmo, né? E aí, como assim? Sim, porque os maridos que elas estão criando para as outras mulheres, elas devem odiar as outras mulheres, né? Então, queridos, nós precisamos fazer como Davi disse com Salomão, seja forte. E ele completa, seja forte e seja homem. Seja forte e seja homem. Pode parar com isso. Seja forte e seja homem. Faz o que tem que fazer. Assim é que precisa ser a criação de um menino. O menino, ele precisa ser dito para ele que ele é homem. O menino precisa ser reforçado. Você é homem, você tem que se comportar como homem. Porque senão ele fica com a referência apenas de fragilidade, de cuidado, né? E nós vemos hoje homens que não assumem o seu papel de defender a família, de proteger a família, de cuidar do suprimento das necessidades da sua casa, de saber que a responsabilidade de conduzir a família é dele. E se ele não tem esse entendimento de saber conduzir a família, também não vai saber conduzir uma empresa, também não vai saber conduzir a sociedade. Então, Davi, ele está aqui entendendo, se esse menino não for forte, não for homem, não vai saber conduzir o reino. E aí ele fala, né, Salomão, seja forte e seja homem. A primeira coisa que ele fala, ó, te posiciona. Isso não é coisa de homem, né? Seja forte e seja homem. A sociedade precisa de homens fortes, homens que defendam a sua família, homens que lutem pela sua família, homens que defendam a sua casa. Então, seja forte, seja homem. E aí ele continua dizendo, obedeça ao Senhor, o seu Deus. Obedeça o que o Senhor, seu Deus, exige. Então, ser forte, ser homem e ser obediente a Deus. São princípios, são legados, são ensinamentos que Davi vai dando a Salomão para que Salomão viva a plenitude daquilo que ele deve viver. Ser forte, ser homem e obedecer a Deus. Ser forte, ser homem, obedecer a Deus. Ser forte, ser homem, obedecer a Deus. Esse é o modelo sacerdotal, é o modelo do marido, é o papel de alguém que segue os princípios da palavra, de um homem que segue os princípios. Eu imagino que as pessoas que estão assistindo aqui, pelo menos ao vivo, a maioria são mulheres, né? Eu disse, essa palavra não é para mim, mas vai chegar lá na palavra para você. Mas foi assim que Davi começou, né? Dizendo, seja forte, seja homem e obedeça. Alguém confirma para mim se está tudo certo com o áudio, porque o pessoal ontem reclamou que o áudio estava distorcido, né? Como se eu estivesse falando assim, meio estranho assim. Né? Então confirma para mim como é que está o áudio aí para saber se eu posso continuar aqui com a meditação. E aí ele diz, seja forte, seja homem. Tudo certo, tá bem, pastora Ariane? Exu, Ariane, né? Como está escrito aqui, né? Ariane Exu. Bom dia, bom dia. Bom dia aí para Palhoça. Então, seja forte e seja homem. Essa foi a palavra de... tudo certo até agora, tá bom o som, obrigado, Ana. Seja forte, seja homem, essa foi a palavra. Então, né, as mulheres aqui, né, que estão me respondendo, talvez essa palavra não é para mim, mas vamos seguir nela. Vamos seguir que vai ter aqui, ó. Então, depois ele vai, obedeça o que o Senhor, seu Deus, exige. Deus tem exigências para nós, segundo a palavra de Davi. Tem coisas que ele quer de nós. Então, a nossa vida, nós temos que entender, e às vezes é difícil a gente entender isso, que Deus não é nosso servo, nós somos servos de Deus. Deus não está trabalhando para cumprir os nossos propósitos, nós é que devemos trabalhar para cumprir os propósitos de Deus. E aí Deus se agrada e satisfaz o desejo do nosso coração. A nossa vida é para Deus. Por quê? Porque Ele nos criou, Ele nos ama, Ele enviou seu Filho para nos salvar e Ele sabe o que é melhor para nós. Quando a gente fala assim, obedecer a Deus, às vezes a gente tem a impressão que a gente está fazendo algo. Tem que obedecer a Deus, tem que obedecer a Deus, tá? Mas então é que Deus é ruim, Ele quer que eu obedeça as coisas, meu Deus, se Deus só quer que a gente obedeça, Deus é um ditador, não é assim.
Não é. A questão é que Deus sabe o que é melhor para nós mais do que nós mesmos. O desejo de Deus para nós é melhor do que o desejo de nós mesmos para nós mesmos. Então, devido a isso, nós precisamos obedecer a Deus. Eu comparo, por exemplo, com uma criança. Agora as tomadas elétricas são mais protegidas e a gente não toma tanto choque. Mas quando eu era criança, aí as tomadas não eram assim. As tomadas vinham de uma forma que volta e meia a gente tomava uns choques colocando coisa na tomada, porque a gente botava o dedinho lá, dava para pôr a tomada, o dedo na tomada. Então, é a mesma coisa você dizer para uma criança, não coloca o dedo na tomada que dá choque, mas a criança não tem a experiência do choque, não sabe o que você está falando. A única coisa que ela pensa é que você é mau e quer impedi-la de ter aquela experiência maravilhosa que ela quer ter, de botar o dedo ali que ela está curiosa. Então, da mesma forma, Deus, ele tem exigências, ordenanças para nós, não é porque ele é mau e quer nos impedir de viver alguma coisa boa. Não, é porque ele sabe, como um pai amoroso e cuidadoso e que tem atenção ao seu filho, ele sabe o que é bom e o que é mal para este filho, e ele quer o melhor para esse filho, e por causa disso ele vai dizer o que deve ser feito ou não. Além disso, Deus sabe o que é melhor para uma sociedade como um todo, e ele sabe quando algo que uma pessoa faz prejudica a sociedade como um todo. Então, por isso, a palavra de Deus tem ordenanças de faça e de não faça, por causa disso. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Dá um sinal aí, bota um coraçãozinho, dá um bom dia aí. Então, seguindo, né, na leitura aqui, que nós estamos em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, nada, meu Deus, acho que não acordei ainda. 1 Reis, capítulo 2. Para quem está assistindo mais tarde, a live é às 7h pouco da manhã, 20 para as 8, né? Então, por isso que eu estou falando que eu quase não acordei. Ana, bom dia, Ana Machado. Tem as duas Anas aí, né? Essa igreja é cheia de Anas. Ana Machado, agora aqui, bem-vinda. Então, queridos, olha só. Primeiro, seja forte e seja homem. Depois, obedeça ao Senhor, o seu Deus, aquilo que ele exige. Ande nos seus caminhos. Ande nos seus caminhos. Paz, bom dia, Cris. Cris, lá da Assembleia de Deus, lá de Santa Bárbara, do meu amigo pastor Douglas. Tudo certo lá com o Pedrinho, que nasceu, neto do pastor? Foi tudo bem lá? Bom, então, seguindo aqui, queridos, então seja forte, seja homem, né? Então eu comecei falando que é tempo das mulheres entenderem, as mães entenderem que tem que ajudar seus maridos, porque tem que criar filhos, o seu filho homem tem que ser homem, e tem que ser forte, e tem que ser posicionado, e não frágil, que não é o papel do homem ser frágil. E muitas vezes, pela falta de figura masculina e por uma mãe superprotetora, nós estamos vendo uma sociedade de homens frágeis. Amém, tudo certo, tudo da benção, que bom, glória a Deus. E na sequência, obedientes a Deus, fazer o que Deus exige e seguir os seus caminhos. Deus tem caminhos para nós andarmos. Entenda isso, Deus tem caminhos para você andar. Shalom, bom dia, Diego. Que bom que você chegou aqui, que eu comecei dando a palavra aqui que nós estamos lendo em 1 Reis, capítulo 2, no texto da semana. O que Davi falou para Salomão antes de morrer. Ele disse, seja forte, seja homem. Só tinha mulher dando bom dia aqui. E aí eu estou falando sobre ser homem para as mulheres. Está estranho esse negócio. Que bom que você chegou. Então, seja forte, seja homem. E eu estava falando sobre a educação de filhos, né, Diego? E você, como um pai de filhos, 3 filhos homens, né, sabe o quanto é necessário a gente ensinar os nossos filhos a ser fortes, ser homens, preparados para a vida, preparados para serem obedientes a Deus. A gente precisa ensinar os filhos a serem obedientes a Deus, queridos. Amém, Diego? Temos que ensinar os filhos a serem obedientes a Deus. Entenda, lá na igreja, ele vai lá na igreja, ele participa lá da escolinha, do cultinho, lá no domingo. Isso não é suficiente. Ele vai para a escola, há um mundo ali fora, trabalhando para afastar nossos filhos dos caminhos de Deus. O mundo jaz no maligno, diz a Bíblia. E há um sistema
maligno no mundo trabalhando para desviar nossos filhos dos caminhos de Deus, para conduzi-los para o caminho da perdição. Mas cabe a nós, a Bíblia diz, ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Então cabe a nós, como pais, como pai, como mãe, ensinar nossos filhos. E aqui estou falando do menino, ensinar a ser forte, ensinar a ser homem, ensinar a ser obediente às exigências de Deus e ensinar o caminho que Deus preparou, o caminho por onde ele deve andar, as ações que ele deve seguir na sua vida e na sua caminhada de vida. Esse é o que Davi está falando aqui. Claro, não é um menino, é o novo rei de Israel, Salomão, mas ele está dando essas instruções aqui em 1 Reis, capítulo 2. E aí ele continua, ande nos seus caminhos, obedeça aos seus decretos. Aí ele faz uma lista aqui, obedeça a seus decretos, mandamentos, ordenanças e testemunhos, conforme estão escritos na lei de Moisés. Obedeça a seus decretos, suas ordenanças, seus mandamentos, seus testemunhos, conforme estão escritos na lei de Moisés. É que no entendimento de Davi, já naquele tempo, no entendimento judaico da interpretação da Bíblia, há toda uma separação, o que é mandamento, o que é ensino, o que é decreto, o que é ordenança, o que é testemunho. Existe toda uma gama e uma divisão que faz com que ele faça essa divisão aqui, porque ele separa o que é o caminho da vida que a pessoa deve seguir, o que é o mandamento que não pode ser quebrado, porque se for quebrado vai atrair maldição, o que é as ordenanças religiosas. Há toda uma lista de separação disso para entender também o papel de cada um, o que é só para Israel, o que é para a humanidade toda, enfim. E aqui eu quero dizer algo que, para quem me acompanha, já tem esse entendimento, mas para quem está me ouvindo há pouco tempo, eu sei que é meio chocante isso. A Bíblia é uma só, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia, Jesus está, de alguma forma, presente de Gênesis e a Apocalipse. Não é só nos Evangelhos, não é só no Novo Testamento. Deus falou lá nos livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, a vontade dele para o seu povo. Deus não mudou no Novo Testamento. Alguns pensam assim, Deus era mau no Antigo Testamento, mandava matar, era ruim. Agora, Deus no Novo Testamento conheceu Jesus, ficou bonzinho e agora Deus aceita tudo, ele é bondoso, agora ele aceita, né, o pecado, o pecador, agora é mais fácil. Tinha coisa lá na época da Bíblia que Deus mandava matar, agora não, agora Deus manda perdoar, aceitar. Nós temos que aceitar a diversidade, nós temos que aceitar a diferença, sim, nós temos que aceitar as individualidades, porque Deus nos criou com individualidades, então nós temos que aceitar as nossas diferenças individuais, mas dentro dos princípios bíblicos, porque nós não somos criados por nós mesmos, quem nos criou foi Deus e ele estabeleceu para que nos criou e o propósito da nossa vida e como vivermos bem nessa terra. É como quem cria um aparelho, quem cria algo e faz um manual. Hoje quase não tem um manual físico, né? É mais na internet, mas ainda veio o manual físico, e ali tem o manual e diz o que pode e o que não pode. É o manual que vai dizer se você pode botar o teu celular, né, dentro da água, se ele é a prova d'água ou se ele não é, o que ele suporta, o que ele não suporta, o que dá para fazer, o que não dá, conforme aquilo para o qual ele foi criado. Então, o Criador é que faz o manual, o Criador é que diz para que ou como deve ser o uso daquilo que foi criado. Então, Deus nos criou e quem diz como é que deve ser a nossa vida é quem nos criou, que foi Ele. Ele nos criou, Ele diz como vai ser a nossa vida. E, como eu disse, Deus não era um lá no Antigo Testamento e outro no Novo. A Bíblia é uma só. O mesmo Deus do Antigo é o mesmo Deus do Novo. Não há essa divisão. Lá no Novo Testamento, quando não tinha Novo Testamento escrito, o que os apóstolos pregavam? Pregavam o Antigo Testamento, pregava a lei, pregavam os mandamentos
de Moisés, que até esse termo lei não é adequada. É a lei, né? Parece tipo assim um peso, assim, né? Mas é a vontade de Deus estabelecida, a Torá. É difícil traduzir a palavra Torá do hebraico para o português, porque ela tem é o propósito de Deus, é a vontade de Deus, é o querer de Deus, é tudo isso que Davi está falando aqui para para Salomão. Salomão, você deve ser homem, ser forte e obedecer a palavra de Deus conforme Moisés escreveu. Tá, e aí? Tem coisas que eu não consigo obedecer hoje. Ok, eu sei, tem coisas, até pela nossa. Como é que eu vou dizer? Nós estamos aqui no Brasil, nós temos situações que nós temos uma cultura que não nos permite viver plenamente a cultura bíblica, né? Tem situações, por exemplo, né? A Bíblia fala, por exemplo, do Shabat, né? Aqui no Brasil a gente não consegue viver o Shabat como tinha que viver lá, conforme, né? Ok, né? Mas quando, por exemplo, a gente está em Israel, está em Jerusalém, você vê como é lindo aquela vivência deles no Shabat e que nós fomos roubados de uma ordenança bíblica e hoje, né? Ok, a nossa salvação não está ligada a isso. Mas Deus não mudou. Aquilo que está escrito na Bíblia é a expressão da vontade de Deus, tá? Então, né, estuda a Bíblia ali sabendo que toda ela é Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não assim, mas isso aqui está no Antigo Testamento, será que ainda vale para hoje? Deus é Deus, Bíblia é Bíblia, tá? Vamos lá, seguindo aqui. Por que ele está falando seja forte, seja homem e siga, né, o que está escrito conforme Moisés, na lei de Moisés escreveu? Assim você fará prosperar em tudo o que fizer. Assim você prosperará em tudo que você fizer e por onde quer que for. Uau! Seja forte, seja homem e obedeça a palavra de Deus conforme Moisés escreveu e você vai prosperar em tudo que você fizer e por onde você for. Uau! Dele tomar café aqui, né? Para não dormir tarde, acordar cedo, agora um cafezinho para acordar e também me preparando que daqui a pouco tem que sair, né? Fazer uma viagenzinha aqui. Então, queridos, nós precisamos entender isso, meus amados. Meus amados, os que são meus discípulos, os que não são meus discípulos, mas que me dão a honra também de estar aqui assistindo meus vídeos. Eu quero dizer para você, querido, obedecer os princípios da palavra de Deus é o que vai fazer você prosperar em tudo que você fizer. Não é que você não vai ter problemas. Esses homens da Bíblia, eles tiveram muitos problemas, mas eles prosperaram porque eles seguiam os princípios da palavra. Quando eles quebravam os princípios, eles não prosperavam. Quando eles obedeciam os princípios, até aquilo de ruim que acontecia com eles levava eles a ter mais prosperidade. Que nós passamos os dias vendo José, encerramos o estudo da vida de José, entendendo que até as coisas ruins que lhe aconteceram levaram ele a ter mais prosperidade. E assim vai acontecer na tua vida se você seguir os princípios da palavra de Deus. Deus estará com você e vai dar sucesso. Que aqui essa palavra prosperidade, ela tem a ver com sucesso na vida. Tá? Não significa necessariamente quantidade de dinheiro, porque prosperidade na Bíblia também envolve dinheiro, mas não significa só dinheiro, significa sucesso. E aqui ele está falando do futuro rei de Israel e ele está falando do sucesso desse rei como rei de Israel. E aí, para continuar a leitura, e que o texto aqui ainda falta bastante coisa para ler, ele continua dizendo: e o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Promessa de Deus para Davi. Promessa de Deus para Davi. Se os teus descendentes forem fiéis, se os teus descendentes me obedecerem, se os teus descendentes andarem corretamente no meu caminho, nos meus caminhos, você não vai ficar sem um descendente à frente do trono de Israel. Essa é a promessa de Deus para Davi, e Davi está passando essa promessa de Deus para Saul.
Salomão. Eita, que hoje estou trocando as palavras aqui. Para Salomão. Dormi pouco essa noite pela correria aí, né? E aí eu tenho uma situação que quando eu tô faltando sono, faltando dormir, começo a trocar as palavras. Aí você não me leva a mal aí, mas o importante é a mensagem que o Espírito Santo está trazendo para você. Queridos, olha só, Deus tem promessas para sua vida. E Deus tem promessas para sua família. Creia, confie nessas promessas. Agora, essas promessas têm sempre faça isso e então acontecerá isso. Essas promessas, faça isso e então acontecerá isso, elas têm que ser levadas adiante, queridos. Sabe, eu me lembro quantas noites eu passei, né, principalmente a Linda Antônia, minha filha, sempre me perguntando muito a respeito disso. Ela dizia, pai, conta as histórias do que Deus fez na tua vida. Conta as histórias da... Então, eu passei muitas vezes contando pessoas pelas quais eu orei e fui curado, lugares em que eu preguei, milagres que aconteceram. E aí a gente vai edificando a família da gente, contando as histórias daquilo que Deus foi trabalhando na vida da gente e edificando. E a gente tem que transmitir isso para os filhos. Então aqui nós estamos vendo Davi, nos seus últimos dias de vida, reforçando para Salomão aquilo que ele tinha de promessa de Deus, e dizendo, meu filho, a promessa de Deus para nossa família é essa, então segue isso aqui. Então é preciso passar para os filhos, eles entenderem as nossas experiências com Deus e eles serem estimulados a viverem as experiências deles com Deus nessa mesma sequência daquilo que a gente vem vivendo. Porque a gente entrou numa assim que a gente trata assim, não, eu sirvo a Deus, agora eu vou ficar aqui orando para que o meu filho, quando ele tiver uma idade assim, que ele vai ser grande, ele também aprenda, ele também queira servir a Deus, que assim como Deus se revelou a mim, Deus vai se revelar a ele. Não, a gente tem que tomar a atitude e a iniciativa de conduzir os nossos filhos no caminho de Deus. A gente tem que ter a... Sabe, queridos, eu às vezes fico indignado, eu tô falando né, meio empolgado assim, né? Mas às vezes eu fico indignado porque lá no Oriente Médio, os pais daquela religião que de paz não tem nada, que falam que é religião de paz, aquela religião que de paz não tem nada, que tem é terrorismo, é coisa ruim, é tanta coisa ruim que tem, né? Aquelas pessoas que seguem aquilo lá, eles conseguem gerar um filho e dizer, filho, eu te gerei para você, né, matar, para você fazer, para você destruir, para você ir lá e explodir isso, explodir aquilo, e você vai se explodir em prol, e você vai fazer. E eles conseguem criar um filho e convencer o filho a isso e o filho viver isso. E nós, muitas vezes, como cristãos, é uma vergonha a gente não conseguir criar um filho para andar nos caminhos de Deus de tal forma que o nosso filho anda no caminho de Deus enquanto é pequenininho, mas aí ele vai para a escola e ou vai para a faculdade e lá ele é doutrinado, e eu falo isso com temor e tremor, porque eu tenho 3 filhos pequenos ali, pequenos nada, né? Pequeno não tem mais, mas eu tenho 3 filhos no ensino fundamental e médio, que ainda vão chegar na faculdade, então eu falo isso com temor e tremor, dizendo que é uma vergonha para o cristianismo nós dizermos assim, a maioria dos filhos que vão para a faculdade, dos cristãos, se desviam na faculdade. Isso, queridos, demonstra bases fracas, frágeis da nossa parte, de não ensinarmos os princípios aos nossos filhos. Então, teu chamado, meu chamado, como homens e mulheres de Deus, é ensinar os princípios da palavra para a nossa nova geração. É ensinar, e Davi está aqui fortalecendo em Salomão os princípios, dizendo, segue os caminhos de Deus, segue os princípios, as promessas de Deus é para a nossa família, mas nós precisamos ficar firmes nesse princípio, porque se nós ficar firmes nesse princípio, a bênção vai acontecer. Amém? E a bênção vai permanecer. Aí foi essa introdução. Aí Davi muda de assunto. E agora, Davi mudando de assunto, o assunto fica meio pesado. Mas, como é o texto da semana, e como eu falei para vocês, não é uma pregação que eu preparei, eu não preparei uma pregação para você hoje de manhã, é uma meditação na qual estamos meditando naquilo que é chamado a porção, a paraxá, a porção semanal
da palavra de Deus, que é desde a antiguidade, que é seguida essa divisão de textos por semana, e nessa semana são esses textos que se lê, e amanhã é a parte do Novo Testamento, amanhã eu não sei exatamente se eu vou conseguir entrar no horário das 7h30, porque eu vou estar num outro lugar, numa outra cidade, mas espero conseguir entrar tudo direitinho, né? Mas, olha só, quando nós olhamos aqui a palavra de Deus, nós vamos ver que agora Salomão começa a dar instruções práticas e difíceis. Então, é esse o texto, é esse que eu vou ler. Mas ele começa: você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez. O que fez com os 2 comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jéter. Ele os matou derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra, e como aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com sabedoria que você tem, e não o deixe envelhecer e descer à sepultura em paz. Aqui Davi dá uma instrução, porque aqui é uma situação assim. Joabe se tornou general do exército de Davi. Isso aconteceu na tomada de Jerusalém. Davi falou: aquele que conseguir entrar em Jerusalém primeiro e tomar a cidade será o comandante do meu exército, né? Jerusalém estava na mão dos jebuseus. E Joabe foi quem entrou lá e tomou a cidade. E se tornou o general do exército de Davi. E foi assim por todo o tempo com Davi. Davi manteve ele, porque Davi era um homem que não quebrava alianças, pactos e promessas. Então ele fez essa promessa, ele cumpriu a promessa. Só que Joabe, ao mesmo tempo de que foi o general ao lado de Davi nas suas conquistas, foi um homem sanguinário que não seguia princípios, que não obedecia a Davi, que se achava mais inteligente ou melhor que Davi. Então ele confrontava Davi, ele desobedecia Davi, ele achava que ele tinha que proteger Davi dos seus próprios erros, então Davi dizia: faz isso, ele ia lá e fazia o contrário. Então Davi falou: não vamos matar o Abner. Aí ele foi lá e matou o Abner. Né? Assim, em momentos que não era para fazer as coisas, ele fazia, né? E confrontava Davi. Então ele fez muita coisa da cabeça dele, fora da direção de Davi. Sabe, queridos, nós precisamos entender que a gente, quando está debaixo de uma liderança, a gente precisa se submeter àquela liderança. Uma visão diferente da visão é divisão. Então, se você, por exemplo, você está na igreja com o seu pastor e você quer coisas diferentes do seu pastor sem a direção e sem a submissão dele, e você age fora da submissão dele, da direção dele, você está agindo como Joabe. Você está agindo como Joabe. Não, eu sei como é que eu vou fazer, o pastor, né? Então, nós precisamos aprender a submeter. É uma prova de Deus nas nossas vidas. A gente ter que se submeter à liderança, mesmo às vezes pensando que deveria ser diferente. É uma das provações de Deus na vida da gente, e é uma das provações de Deus para nos elevar de patamar. Deus eleva quem se submete. Os humilhados serão exaltados, os que se humilham serão exaltados. Na verdade, é os que se humilham. Humilhai-vos sob a potente mão de Deus, e ele ao seu tempo vos exaltará. Mas o que nós vemos hoje? Nós vemos pessoas que, quando acham que sabem as coisas, acham que sabem melhor do que os seus líderes, agem aleatoriamente e querem fazer as coisas por conta própria, né? E agem fazendo coisas erradas. Eu sei, é verdade. Ana colocou para mim: também precisamos estar atentos aos Joabes que ficam ao redor. Sim. Vocês sabem, né? Você sabe, Ana, como nós, né, temos sofrido com alguns Joabes que passaram no nosso caminho. Eu não diria Joabe, eu diria Absalão mesmo, né? A história está mais para Absalão do que para Joabe, né? Mas às vezes nós temos dentro da equipe alguns Joabe. Eu tenho da equipe, né? Tenho já relacionamentos, pessoas, né, que passaram na minha vida que são Joabe. Não é não é o que faz uma rebelião contra. Rebelião é o Absalão, né?
Mas nós temos, às vezes, alguns Joabes, que é aqueles que não fazem a rebelião, que estão ali, mas eles estão ali, estão do lado, estão no mesmo projeto, mas eles têm uma postura de eu sei mais, eu dirijo, eu vou fazer do meu jeito, eles não se submetem à direção. E aí Davi não quebra a aliança dele com Joabe, mas ele chega no momento e ele diz, agora, Salomão, agora você vai fazer o que você tem que fazer. Joabe, tudo que fez, se ele morrer em paz, vai ser injusto. Você vai tratar aí para que ele não morra em paz. Aí ele fala, né? Não o deixe descer à sepultura em paz. Não o deixe envelhecer e descer à sepultura em paz. Quer dizer, ele continua. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai. Deixa eu ver o que a Ana escreveu, que às vezes a gente faz como Davi. Empenha a palavra, daí temos que... eu sei. Às vezes a gente faz exatamente isso. Empenha a palavra com Joabe, com Absalão com Joabe, né? E depois a gente fica com a palavra empenhada e sofrendo as consequências das nossas palavras. Exatamente. Aliás, essas meditações aí dessa semana e semana passada foram bem interessantes, né, para algumas realidades que nós estamos vivendo, né, Ana? E aí, querido, o que nós vivemos recentemente, melhor dizendo, né? Tá rindo ali porque tá se identificando com a palavra. E eu não, como eu disse, eu não me preparei, né, para essa palavra. Ela tá vindo aqui porque é o texto, né? E aí a gente vai vendo as identificações com o que está acontecendo. E com o que está acontecendo nas igrejas nesse tempo. E aí ele começa a falar de um outro. Vamos encerrar esse assunto aqui chato do Joabe e vamos pro próximo. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando eu fugi do seu irmão Absalão. Ah, meu Deus. Quando Absalão fez a rebelião contra Davi, Davi teve que sair da cidade por causa da rebelião de Absalão. E Davi se retira. Alguns se uniram a Absalão. Mas um grupo apoiou Davi. E nesse grupo que apoiou Davi, entre eles estava Barzilai. Esse Barzilai era um homem que depois, quando Davi voltou, era um homem já de 80 anos. Ele era um homem rico, de 80 anos, de Gileade. E ele apoiou tanto Davi, ele investiu, ele deu condições para Davi suportar aquele momento até que chegou o momento de Davi retornar à cidade e retomar o reino, né? Mediante também a morte de Absalão e a retomada da submissão daquele povo que tinha se unido a Absalão. Então esse povo retorna a se submeter a Davi. E quando Davi volta, ele começa a decidir. Vai acontecer isso com esse, isso com aquele, e aí ele diz, Barzilai vai estar no palácio comigo. E Barzilai diz, não, eu já sou velho, deixa eu morrer em paz lá na minha terra, eu fiz isso, tudo isso eu fiz por amor a você e a fidelidade a você, Davi, eu não fiz esperando nada em troca, eu estou dizendo com as minhas palavras, né? Eu vou ficar aqui na minha terra. Aí, agora, próximo da sua morte, dando instruções ao seu filho, Davi vai dizer a Barzilai, admita os filhos dele entre os que comem na sua mesa. Os que comiam na mesa do rei, era tipo assim, estes não precisam marcar audiência. Esses falam comigo a hora que quiserem, eles comem na minha mesa. Os que comiam na mesa do rei era tipo assim, algo extraordinário, porque você sabe que você chegar hoje no Oriente Médio, por exemplo, a Jordânia tem um rei. Se você, para marcar uma audiência com o rei, é uma questão, né? Não é uma questão simples. E aí, se você marca uma audiência com o rei, você não consegue comparecer perante o rei sem um presente muito caro. E aí você vai perante o rei com aquele presente caro, e aí ele tem que aceitar o seu presente para que você seja bem recebido, e aí você possa falar com o rei. Mas aqueles que se assentam, aqueles que são convidados, que fazem parte da mesa do rei, eles não têm estas formalidades. Há uma postura para poder sentar na mesa do rei, há uma postura. Shalom, atrasada, mas chegando. Ketni, Alex, Pesque Pai cantar, seja bem-vindo. Mas como disse a Ana ali, é a mesa da intimidade.
Eles têm essa intimidade, eles têm direito a essa mesa da intimidade. E nessa mesa da intimidade é para aqueles que semeiam para isso e se fazem ter o direito. Então, veja só como uma atitude de uma pessoa derrama a bênção sobre a família. As gerações são abençoadas por causa de um homem de fidelidade, um homem de aliança e um homem unido. Ele se uniu, Barzilai se uniu com o rei, e por causa disso, naquele momento difícil do rei, ele estava do lado do rei. E ele não quis acompanhar o rei para Jerusalém para ficar morando no palácio, tendo as regalias do palácio. Aí Davi vai dizer para Salomão: chama os filhos de Barzilai e deixa que eles se assentem à tua mesa. Quer dizer, eles não precisam marcar audiência e não precisam trazer presentes caros para estar na presença do rei. Eles vão fazer parte da mesa e da intimidade do rei. Uau! Oh! Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Que coisa linda. Isso é o que aconteceu a Barzilai. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Há alguns grupos, eu não sei a veracidade disso que eu vou falar, mas há alguns grupos que dizem que o nome Brasil é do pau-brasil, mas o próprio nome do pau-brasil vem de uma palavra hebraica que é ferro ou ferreiro, que é pau de ferro ou pau de ferreiro, que, por causa da dureza, da firmeza, e que em hebraico isso é Barzilai. Barzilai é como homem de ferro ou ferreiro. Então que o Brasil, brasileiro, é Barzilai. Tanto que quando as palavras de brasileiro e Barzilai em hebraico, as letras são as mesmas. Quando você chega lá em Israel, tem alguns pastores mais proféticos, mais empolgados, né? Que chegam lá e quando se identificam assim, o que você é? Ele já disse, sou Barzilai. Porque para eles Barzilai, brasileiro, é as mesmas letras. É as mesmas, né? Porque no hebraico não tem vogal. Então, há uma possibilidade, que não é oficial, de que o nome Brasil tenha essa ligação e essa origem do hebraico Barzilai. Há essa não é oficial, mas tem essa possibilidade. Se é verdade ou não, não vou entrar aqui e dizer que é verdade. Eu torço para que seja, né? A gente vira esse nome, o Brasil ter toda essa ligação, né? Já que o Brasil foi colonizado principalmente por judeus portugueses, né? Judeus que moravam em Portugal, judeus descendentes dos, né? Portugueses descendentes dos judeus, e hoje se fala em 40 milhões de brasileiros descendentes de judeus. Isso torna um povo que tem uma promessa que vem lá do passado e que muitas vezes nem sabemos que temos uma promessa e uma aliança, né? Apesar de muitos sobrenomes brasileiros, como Oliveira, Pereira, Coelho, Cunha, Machado, né? E tantos outros, terem uma história e uma ligação, né? Fernandes, é uma lista enorme de testemunhos que tem essa ligação com o nome, com os nomes hebraicos, né? Guimarães e vários outros, né? Mas seguindo aqui a leitura, né? Então ele disse para ser bondoso com Barzilai, e Barzilai teve esse direito. E indo para o encerramento, senão não acaba aqui, né? Aí ele vai para outro, né? Agora já em 1 Reis 2:8. Saiba que também está com você Simei, filho de Gera, o benjamita, de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que eu fui a Manaim. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi jurando pelo Senhor que não o mataria a espada. Mas agora não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Ai, ai, ai. Tem coisa que a pessoa faz e que depois persegue a pessoa o resto da vida. Tem coisa. A gente não faz desaforo. A gente não faz desaforo. Vai fazer desaforo. Não faz desaforo para autoridade. Não faz. Não faz desaforo para quem está em posição de autoridade. Não faz desaforo. Tem pessoa que é desaforada. E o desaforo é uma situação que gera maldição. Não faz desaforo.
Você faz o desaforo, vai vir a consequência. Age sabiamente, firmemente, mas não faz desaforo para os outros. Porque o que aconteceu aqui? Quando Absalão fez toda aquela trama de revolta e tomou o trono de Davi, e Davi teve que sair da cidade, porque Davi poderia ter guerreado, ia ser um banho de sangue em Jerusalém, mas Davi disse: quer saber de uma coisa? Eu vou embora, e quem quiser ir embora comigo, vai comigo. Quem está comigo, vai comigo. E aí Davi saiu com um grande exército de Jerusalém, atravessou o Vale de Cedom e foi em direção, no caso, que fica em direção ali à Jordânia hoje, que foi em direção ao Monte das Oliveiras, e foi embora para lá. Nesse caminho, quando ele estava ali passando ali pelo Vale de Jaboque, ele encontra Simei. E Simei fala um monte de desaforo pro rei. Simei desaforou Davi, porque tomou assim: não, agora nós derrubamos ele. Agora nós derrubamos ele. Sabe, essas eleições municipais agora, a gente vê assim muito desaforo em eleições. Deixa eu até escrever aqui quais. É porque agora não vou ter tempo de pesquisar na Bíblia aqui, porque senão não vou achar, né? Quais desaforos Simei disse a Davi? Né? Vou falar bem assim aqui na internet, ver o que a internet me diz. Então, queridos, então a gente não faz desaforo, porque ele fez os desaforos, ele fez, e depois ele teve as consequências. É que nem agora nas eleições, troca os governos, tem gente que se ataca a fazer desaforo para quem perdeu. Mas o que Simei fez quando o Davi estava saindo? Né? Ele disse: fora daqui, homem de sangue, homem de Belial, quer dizer, homem do maligno mesmo, do diabo mesmo, né? Simei acusou Davi de ser culpado do derramamento de sangue, de ser uma pessoa perversa. E ele disse: o Senhor fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tem reinado. O Senhor entregou o reino na mão de Absalão, teu filho. É a tua desgraça, porque você é um homem mau, homem de sangue. E atirou pedras em Davi e na comitiva que o acompanhava. Não faz desaforo, não faz, que depois tem a volta. Entende? Não faz porque o mundo não gira, capota, né? Como diz o ditado. Aí fez os desaforos, fez todo o desaforo que quis, e aí Absalão morre e Davi está voltando. Quando Davi está voltando, Simei vem, desesperado, sabe que vai morrer, sabe que não vai ter jeito, e se curva perante Davi e começa a pedir perdão. Porque a coisa ficou feia. Eu vou botar aqui agora na internet o pedido de perdão de Simei. Vamos ver aqui como é que ele pede perdão. Só para eu contextualizar aqui, porque eu estou falando a história para você, né? Só para contextualizar. E aí, dá o desespero, ele começa a pedir perdão. Nesse pedido de perdão dele, né? Davi não mata ele. Olha só, aqui, vamos ver se vai aparecer aqui. Quando ele retornou a Jerusalém, não sai, não. Acho que não veio o texto aqui, vamos ver aqui. Aqui, ó, ele correu até o encontro de Davi, né? E Simei, sabendo que sua vida estava em perigo por ter insultado ao rei, foi rapidamente ao encontro de Davi no Rio Jordão, junto com 1000 homens da tribo de Benjamim, demonstrando sua intenção de buscar perdão. Foi com esses 1000 homens da tribo de Benjamim para demonstrar força, né? Peço-te, meu Senhor, que não me imputes culpa e não te lembres do que o teu servo fez perversamente no dia em que o rei, meu Senhor, saiu de Jerusalém, para que o rei não guarde no coração. Porque o teu servo bem sabe que eu pequei, por isso eis que venho hoje primeiro de toda a casa de José para descer ao teu encontro, ó rei, meu Senhor. Só que aí, Abisai, um dos guerreiros de Davi, foi para executar Simei, né? Um dos guerreiros de Davi ali, que estava ao lado de Davi, foi para executar. Né? Humilhou Davi e atirou pedras nele, na comitiva dele, chamou ele de todo tipo de coisa, desaforou ele. E aí Davi, como era a volta dele, como ele estava pacificando Israel depois da morte de Absalão, ele disse: hoje não se tirará a vida de nenhum homem em Israel, porque não sei eu que hoje sou rei sobre Israel. Em outras palavras, tipo assim, não importa o que ele falou, o rei sou eu,
E não importa o que ele falou. Deus me fez rei, não importa o que ele falou. Só que passou o tempo, Davi não esqueceu. Então não faz desaforo. As pessoas não esquecem o desaforo. As pessoas não esquecem. E aí passou o tempo, Davi disse para Salomão, ó, o Simei tá velho, mas o desaforo que ele fez, eu não esqueci. E você não permite que ele desça a sepultura normal. Ele vai ter que descer ensanguentado a sepultura. Então são palavras duras nesse texto, mas é o que a Bíblia conta. Não diz aqui na Bíblia que foi Deus que mandou Davi dizer essas coisas para Salomão, tá? Vamos entender isso. Uma coisa é o que Deus falou, outra coisa é a Bíblia contando o que aconteceu. E aqui não é Deus mandando Davi falou isso. É a Bíblia contando o que Davi falou, tá? E hoje está mais ensinamento do que está mais, né, lendo o texto aqui, entendendo o texto do que outra coisa, do que um ensinamento para nós, né? Mas é um ensinamento, não se faz desaforo. A Ana está dizendo aqui, quem bate nunca lembra, quem apanha nunca esquece. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. E é assim. É assim, né? Então, não se faz desaforo. Esse é o aprendizado aqui. Ainda mais para uma pessoa de autoridade. Tinha um pastor que ele sempre dizia, eu gostava dessa frase, algumas vezes fiz as pessoas repetir, que é, me trate bem, eu posso ser seu chefe amanhã. Me trate bem, eu posso ser seu chefe amanhã. Então, a gente não faz desaforo para as pessoas, não toma uma postura assim, que a gente pode ser nosso chefe amanhã, né? E aqui Simei humilhou. Me aconteceu uma vez isso. Uma situação em que uma pessoa não sabia do que estava para acontecer e ela me tratou muito mal. E 2, 3 horas depois eu era o chefe dela. E aí no outro dia no trabalho ela não sabia como me olhar. Eu entendi a situação, agi como Davi aqui, não, tá tudo certo, não levei a mágoa. Na verdade eu não me magoou aquela situação porque o contexto fez ela fazer aquilo, né? Então estava tudo certo, Ela estava defendendo o ex-chefe dela. Então, na defesa do ex-chefe dela, ela acabou me tratando muito mal e ela não sabia que eu seria o chefe dela na sequência. 3 horas depois, aproximadamente, eu era o chefe dela. Pense numa pessoa que não sabia o que fazer. E eu segui com ela, estava tudo certo, né? Mas depois ela acabou, então, se demitindo e não ficando mais eu como chefe dela, né? Mas aí você vê a situação que uma pessoa entra porque não dá para fazer desaforo. Você faz desaforo, depois vem a consequência, né? Ser oposição no sentido de não concordar, às vezes a gente vai ser. Mas é diferente de desaforo. Desaforo não se faz. E aí, seguindo, então Davi descansou com seus antepassados. A Bíblia é cheia desses eufemismos, né? Estou a ponto de seguir o caminho de toda a terra. Descansou com seus antepassados, ou seja, partiu, morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Foi sepultado na cidade de Davi. Quando a gente chega lá em Jerusalém, e você vai comigo lá, posso ouvir um amém? Como dizia o apóstolo Wagner, posso ouvir um amém, meu pastor, né, apóstolo Wagner? Posso ouvir um amém? Né? Posso ouvir um amém? Que você vai comigo a Jerusalém? Nossa, as caravanas já estão voltando, tá? A segurança lá das caravanas já está restabelecida, todos os lugares, inclusive no norte, reabriram. E aí podemos ir, vamos fazer o seguinte, vamos eu e você, a sua família, vamos alguns, né? Dá para ir umas 4, 5 pessoas, a gente vai numa caravana lá e conhece toda Israel nos 10 dias lá, né? Vai ser uma grande bênção, vai ser tremendo isso. A gente foi assim com um casal de pastores amigos e a gente foi em 5 pessoas há 2 anos atrás e uma experiência extraordinária. O dólar é que tá judiando, né? Meu Deus do céu, de dólar, tá judiando. Mas lá a gente chega e vai visitar um túmulo. Quando a gente chega lá naquele túmulo, tem um sarcófago muito grande lá, né? Não é sarcófago egípcio, é o sarcófago hebraico, tá? É diferente um pouco, é um negócio de pedra enorme, muito bonito. E lá estava escrito, Davi, rei de Israel, viva para sempre. E um historiador foi contratado para ir lá encontrar o túmulo de Davi.
E ele lá no Monte Sião encontrou esse túmulo e esse grande sarcófago escrito Davi, rei de Israel, viva para sempre, uma pessoa muito rica, muito influente para ter aquele sarcófago ali. E ele disse, não, ali é o túmulo de Davi e hoje lá é uma sinagoga e, e lá é visitado por muitos judeus como sendo o túmulo do rei Davi. Porém, a Bíblia não diz que Davi foi sepultado lá. Não diz. Quando você for lá comigo, nós vamos visitar lá. Né? Vamos visitar lá, vai ser uma experiência muito legal ir lá. Mas na Bíblia não diz que Davi foi sepultado lá. A Bíblia diz que ele foi sepultado na cidade de Davi, que é um outro lugar que também você vai visitar comigo. E vamos ir no palácio do rei Davi, inclusive, lá na cidade de Davi. Mas é um outro lugar. Então Davi deve estar sepultado lá, não foi encontrado o túmulo de Davi, apesar da diferença. E o pessoal está colocando aqui, né? Eu falei quem vai para Israel, a Ana, amém. Pastora Ariane, amém. Pesque Pai Cantares, amém. Partir Israel, a Cris, amém. Né? Tem até uns aviãozinhos subindo aí para nós irmos para Israel, amém. E aí, queridos, ele foi sepultado e, inclusive, a gente teve uma experiência muito, muito interessante lá. Que a primeira vez que a gente foi para Israel, quando a gente chegou lá no túmulo de Davi, que não é o túmulo de Davi, né? Digamos, a tradição fez daquilo o túmulo de Davi, porque esse historiador foi pago para achar o túmulo de Davi, achou aquele túmulo lá escrito Davi, rei de Israel, vive para sempre, e disse que era aquilo, né? E aí não era, ele ganhou o dinheiro, né? Isso é uma coisa antiga já. Amém, Ana? A Ana já foi e tá com a passagem paga já para ir de novo, né, Ana? Então, queridos, quando isso aconteceu, lá de nós estarmos lá na primeira vez que nós fomos em 2011, a gente ainda não estava muito acostumado com algumas coisas de Israel, primeira vez, e nós chegamos lá e como é uma sinagoga, tinham muitos judeus orando lá, e tem o túmulo lá, o sarcófago lá, né? E aí a apóstola Marta, né, na época ela falou assim, que estranho, não sabia que judeu orava para morto, orava para Davi, rezando aqui na frente do... É porque na cabeça dela, nossa, de brasileiro, entendendo como funcionam as coisas no Brasil, alguém fazendo orações na frente de um sarcófago, de um túmulo, ela achou que essas orações eram para o morto, ou com o morto, ou em relação ao morto, que é o que a Bíblia condena. Então, e ela automaticamente fez a leitura a partir da nossa cultura e falou assim, mas isso é idolatria, ficar rezando para Davi aqui, isso é uma idolatria. Meu Deus, a guia ficou tão braba, ela reagiu assim, nós não somos idólatras, desde a Babilônia que nós não somos idólatras, nós éramos idólatras antes, fomos punidos na Babilônia por causa da nossa idolatria, e nós não somos mais idólatras, a gente ora aqui, a gente ora em todo lugar, ninguém está orando para morto, nós estamos orando para Deus, aqui é uma sinagoga. Ela ficou braba e fez aquela expressão toda, né, por causa daquela situação. Mas Davi foi então, descansou com seus antepassados, e eu preciso terminar essa live, que eu preciso viajar. Eu comecei a live mais cedo para viajar, a minha mãe tá esperando que eu levar ela, e eu tô falando aqui, mas vamos terminar então. Então descansou Davi com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, foi Davi, 7 anos em Hebron e 33 anos em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido por causa dos conselhos de Davi, por causa da unção de Deus, da sabedoria que Salomão recebeu, por causa do pai que ele teve. Ele teve seu trono estabelecido e ele reinou firmemente em Jerusalém com o trono firmemente estabelecido. Hoje foi um pouco diferente, talvez, dos outros dias, né? Foram muitos ensinamentos, muita coisa que... Sabe quando você pega uma passagem e você diz, acho que não vai sair nada daqui? Foi mais ou menos o que eu comecei essa live. Hoje a live vai ser rapidinha, porque é só as últimas palavras de Davi para Saul, é bem curtinho aqui os versículos, e a gente vai terminar rapidinho. Meu Deus, foi mais longo que os outros dias, deu 1 hora aí praticamente, e estamos encerrando aqui agora, e eu quero orar por você, que assim como Davi e Salomão deixaram grandes legados, tiveram seus erros, seus acertos, mas deixaram um legado, e Davi se tornou um homem modelo para o seu filho Salomão, e um homem que se arrependeu dos seus erros, corrigiu seus erros, reorientou a sua rota em muitas coisas,
e chega ao fim como um homem sensível a Deus, obediente a Deus, temente a Deus. Então nós vamos orar para que o Senhor nos conduza pelo caminho correto, para que ao chegar no final da nossa vida nós possamos não só viver a vida eterna que temos em Jesus, mas também deixar um legado abençoador para as gerações que estão por vir, que são nossos filhos, que são nossas gerações. Amém? Vamos orar? Pai, ao chegar ao final dessa live, te agradecemos por esse tempo precioso, Pai. Por cada um dos teus filhos que assistiram tudo, que passaram por aqui, que a sua bênção, a sua presença e a sua direção esteja sobre todos, ó Pai. Que haja edificação na vida de cada um. Abençoa, Pai amado, tanto os nossos discípulos da igreja, quanto aqueles todos, ó Pai amado, que passaram por essa live, irmãos, amigos, ó Pai amado, tenham um dia abençoado, um final de semana abençoado na sua presença, Pai. Eu os abençoo, Pai, no teu nome, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha só, lembranças a todos, compadre. Padre, beijos nas crianças, da Damiana, minha comadre Damiana, lá diretamente de Uruguaiana. Que bênção, Deus abençoe, saudades, que Deus abençoe aí, né? Saudades de você, saudades da Thalia, até a Thalia a gente viu recentemente, né? É muito emocionante, sabe, Damiana, para mim, né? Ver, né, teus filhos, o Eduardo tá lá em Palhoça com a família, e ver a Taliane, né, aquela menininha que estava ali no louvor dançando. Eu tenho um vídeo dela que foi uma vez que ela dançou na igreja, assim, por acaso eu estava filmando, mandei o vídeo para ela, tá? Ficou ali nas memórias aquele vídeo, ela bem novinha, pequenininha, acho que ela pequenininha de altura ela é, né? Mas novinha ali, assim, pré-adolescente, adolescente dançando balé na igreja e louvando a Deus, lá ela com a roupinha toda branca dançando. Aí eu filmei aquilo, mandei para ela, e vendo hoje ela casada com o pastor Fernando, né, pelo triste fato do falecimento do apóstolo Celizar Fernandes, tendo que assumir de uma forma abrupta o pastoreio daquela igreja, e ver aquela menininha que estava aqui do nosso lado. Às vezes é até difícil, né? Ela, quando vem aqui, chegar a entender que aquela menininha não é a menininha dos adolescentes, é a pastora Taliane, né, que hoje é uma líder em Uruguaiana, inclusive na região ali, como pastora, inclusive de pastoras lá de da Argentina, quer dizer, uma apóstola rompendo fronteiras, né? E junto ali, então ver isso, Damiana, com certeza é fruto nosso, fruto primeiro, né, você como mãe, né, da educação que você deu, e também fruto da gente como pastor, do sentido do ministério, né, ver que aquilo que a gente semeou, né, nos caminhos de Deus, hoje está frutificando, não só eu, né, mas os discipuladores, pastor João e pastora Débora, pastor Cassiano e pastora Ariane, todos que semearam, tá lá frutificando, né? Então que benção, assim como Davi semeou em Salomão e viu o fruto, como nós vimos aqui hoje, também, né? Então um abraço para você, que Deus abençoe aí, né? Espero ir ainda visitar o Uruguaiana, que essa promessa aí eu tô fazendo pro Fernando pastor Fernando faz tempo. Amém, Ana? Que Deus abençoe. Amém, Del? Deus abençoe, que Deus abençoe todos vocês aí. Vamos encerrando essa live. Vou pegar a estrada. Essa live eu deixo ela salva hoje. Eu vou apagar agora, arquivar a de ontem e deixar essa live salva aqui no Instagram. Ela fica salva permanentemente no Facebook. Então compartilha ela para mais pessoas, compartilha aqui para quem quer que você quer que veja hoje, vai ver hoje. Se deixar para ver amanhã, só no Facebook. Amanhã eu volto, que amanhã é o texto do sábado, que é o texto que a gente estuda do Novo Testamento, né? Então nós estamos vendo esses textos. Eu acho que vai ser texto de Jesus aqui, eu até nem vi qual é o texto, mas eu acho que vai ser texto da morte e ressurreição de Jesus, porque afinal de contas todos os assuntos dessa semana estão sobre as últimas palavras de algum homem de Deus, né? Então eu imagino que o texto vai ser sobre as últimas palavras de Jesus, mas nem sei qual é, tá? Deus abençoe você poderosamente e até amanhã, em nome de Jesus. Compartilha aí.